Olá, seja muito bem-vindo ao FIFA Nerd. Vamos falar de cultura pop, falar do DCU. Vamos bater um papinho aqui sobre a nova DC. Muita gente comentando muita coisa interessante. A DC que está sob nova direção. Tem muita coisa que envolve aqui custos, finanças. Nós vamos falar aqui de maneira que você possa entender exatamente ali num bate-papo nerd aquilo que você precisa entender sobre essa nova DC. Então pedindo para que vocês assistam o vídeo até o final, se inscrevam no canal para dar uma força, comentem. E assim, pessoal da DC, é muito interessante a gente ter aqui em mente que a DC é sem dúvida uma das grandes empresas ali junto com a Marvel de super-heróis, de grandes histórias. A gente que somos nerds, que já acompanha há bastante tempo as aventuras dos heróis, sempre gostamos de quando tem a Marvel produzindo coisas boas e a DC também produzindo grandes coisas também. Nós duas trabalhando com multiverso, mas vamos aqui explicar um pouquinho aí sobre cada um, passo a passo do que é essa nova DC. Nós temos aqui algumas fontes de sites norte-americanos, que nós traduzimos aqui algumas as matérias, e vamos aqui bater um papo mesmo com vocês aí, como se estivéssemos aqui numa roda nerd, falando sobre tudo aquilo que tem a ver com a DC. Vamos lá, James Gunn tá na tela aí, junto com o Peter. Bom, então vamos lá, papo sobre a nova DC. Então temos James Gunn em destaque aí. Uma das revistas, das matérias diz a seguinte, que a DC poderia estar apertando o botão de reinicialização. A pergunta, né, será que vem um restart? Será que vem um reboot? Né? Essa é a pergunta que a galera tá mais fazendo aí. Por exemplo, Mulher Maravilha de 1974, que foi lançada em 2020, né? A diretora Pat Jenkins, que é a grande mentora, gestora aí, tem dito aí rumores que negociações com a Warner Bros. Não estão se avançando para que o terceiro filme possa acontecer. O James Gunn, juntamente com o Peter Safran, eles se preparam para revelar a sua estratégia na partir das próximas semanas. A gente sabe aqui que tem aí um encontro entre eles dois e o David Slav, pela quais vão conversar ali e chegar à conclusão, e talvez, provavelmente daqui a algumas semanas a gente possa saber o que vai ser a DC. Mas até agora, qual é o cenário? Para aqueles que falam dos rumores, vai ter Mulher Maravilha, não vai ter, vai ter ou não vai ter? Nem o Gunn e nem o Safran nesse momento ainda sabem se a resposta vai ser sim ou não. Eles viram o projeto que a Pat Jenkins apresentou, eles têm ciência do que pode ser a futuro da Mulher Maravilha, e eles vão ali formatar de uma maneira para poder apresentar para o Slav e dizer, olha, Mulher Maravilha é isso. E se o Slav aprovar, vamos ter. Se não aprovar, não quer dizer que não vamos ter, mas eles vão precisar de alguma maneira tentar trabalhar para que aconteça. Então, mas aqui nessa primeira parte, nessa reflexão, deixa claro que existe uma coisa bem interessante, como vamos falar aqui na tradução direta. Apenas Gunn e Safran sabe ao certo o que dirão os Laslav, mas a apresentação tem o potencial de marcar um ponto crítico de inflexão para a empresa, com a possibilidade muito real de que o universo criado pelo cineasta Zack Snyder chegue ao fim. Esse ponto aqui, por exemplo, vamos falar aqui. Então, quando nós perguntamos sobre o restart, o reboot, a reinicialização, eu acredito que isso irá acontecer, ou seja, o universo que o Zack Snyder criou, maravilhoso, gostamos muito, ele deverá ter seu ciclo fechado. Uma, porque Zack Snyder está ocupadíssimo com outros trabalhos. O segundo ponto também é que o Gunn, juntamente com Peter Safran, nesse caso mais o Gunn, que vai ser a parte de criação, talvez eles entendam que é o momento de você pensando em custos, pensando em história, pensando em questão de multiverso e outras coisas aí que envolvem a criação mais especificamente, eles chegam à conclusão que é melhor chegar ao fim. E isso tudo tem a ver com o Aquaman Reino Perdido, que estreia em dezembro de 23. Então esse filme do Aquaman deve ser então o filme que fecha a era Zack Snyder dentro da DC. É um filme que vai acontecer, inclusive tem data marcada, né, para isso acontecer. Seguindo aqui na reportagem, virando a página, aqui fala que o cineasta James Gunn, atual chefe dos filmes de animações da série da DC, se pronunciou após esse artigo da Hollywood Reporter, né, que falou sobre os filmes, né,
que ali até colocou em xeque questionamentos, né? E aí, Mulher Maravilha 3, e o Homem de Aço 2, e, enfim, como é que vai ficar todas essas coisas, né? Aí ele respondeu de maneira direta, ele disse assim, ó, então, quanto à história de ontem do Hollywood Report, falando da empresa Hollywood Report, parte dela é verdadeira, parte é meia verdade, e parte não é verdade, ou seja, a parte ainda não decidimos se é verdade ou não. O que ele quer dizer aqui? Nessa planta está dizendo que existe aí muitas expectativas em relação ao futuro da DC, e o que a Hollywood Report publicou ali tem aquela parte que é verdade, que realmente vai ter um encontro com a chefia da Warner para conversar, para bater papo, que agora é o chefe criativo, que enfim, né? Mas existem coisas que ainda não são verdades, que pode se tornar verdade, mas no momento ainda não é. Por exemplo, talvez ele saiba ali no consciente dele que a era Zack Snyder acabou. Só que hoje não tem uma palavra oficial para dizer que isso é verdade. Então não é ele Gunn que vai sair dizendo que é verdade. De repente chega lá, os Zaslav tem uma ideia diferente, fala, não, vai continuar. Aí o Gunn fica numa história muito justa. Quer dizer, então acredito que ele muito consciente falou, ó, tem coisas que ainda não são verdade. Pode vir a ser verdade? Sim, mas hoje não é verdade. É rumor. Então é interessante como isso. Aí ele continua falando, né? Embora esse primeiro mês na DC tenha sido proveitoso, construir os próximos 10 anos da história leva tempo, ainda estamos apenas começando. Aí continuou dizendo, né, que ele já esperava que pudesse acontecer esse burburinho, essa pressão dos fãs, né? Hoje ele há algum tempo aí trabalhando com os heróis já há alguns anos, desde a Marvel, ele também trabalhou na DC também, então hoje ele já sabe, conhece muito bem os fãs, ele tem participado de Comic Cons ao redor do mundo, então ele sabe realmente o peso do que o público da DC espera, como o público da Marvel espera. Então ele cara isso com naturalidade, que isso é muito bom, né? E a chegada dele, será que significa grandes mudanças para a marca? Né? Eles falaram de que maneira, né? Ele falou, olha, eu e o Peter temos dirigido esse estudo sabendo que estamos entrando num ambiente turbulento, tanto nas histórias contadas quanto no próprio público. Haveria um período de transição inevitável à medida que passamos contar a história a cada filme, TV, animação e jogos. Vamos tentar buscar uma história coesa. Então o que está dizendo aqui o James Gunn? Então que a manifestação do público é normal, mesmo com exageros, mesmo com pressão na internet, mesmo com tudo aquilo que acontece no entorno, porém essa transição ele vai ter que passar com algumas dores, com alguns aplaudindo, outros baiano, alguns vão subir hashtag, então eles estão preparados, tanto ele como o Peter, eles estão preparados para toda a pressão que vem do público, né, eles suportarem ali e seguir nesses 10 anos de projeto, isso acontecer, depende do que venha acontecer com aqueles que gostam do Zack Snyder. Interessante que no momento ele critica o Zack Snyder, ele não diz que tem que acabar, ou seja, ele vai entrar num projeto que é o que a empresa quer. Por exemplo, né, se a vantagem dos Zaslav é que comece tudo novo, eles vão seguir. Vamos continuar, vamos seguir. Ou seja, eles estão debaixo de um guarda-chuva e vão desenvolver o trabalho deles embaixo daquilo que for o desejo da Warner. Tem capacidade tanto para seguir, como para interromper, como para zerar, como para começar de novo. A dupla tem essa condição e essa capacidade. Virando a página aqui, então James Gunn nessa entrevista ainda, ele falou muito então sobre essa questão, né, de que as ideias, os projetos e os planos, né, são de realmente fazer essa transição com tudo aquilo que possa ser bom no final, para quê? Para DC e para o público. Ou seja, eu entendo que ele quer dizer que mesmo que você não consiga ser unanimidade, você não consiga agradar, mas vamos fazer aquilo que é bom para todos, pensando lá na Warner, pensando ali no pensa os Zaslav, para o mundo do entretenimento, para o mundo de heróis, até vai fazer o melhor. Agradar seria, não é nesse momento a prioridade, o importante é fazer o melhor. Então, concordo com ele. Aqui tem uma animação interessante da dupla, aí fazendo já algumas teorias, né? A fotinha aqui saiu na internet, bem bacana, colocamos aqui no vídeo. Em seguida o diretor ele celebrou, né, que os problemas de transição tenham sido ofuscados pelas dádivas de poder de cultivar o extenso e criativo universo expandido da DC. De fato, realmente é isso. Por exemplo, você pensa em alguém que está trabalhando na Marvel, focado em Guardiões da Galáxia, que é um universo grande,
Mas você, quando olha para DC, está falando um universo 10, 15, 20, 30, 40 vezes, talvez, ali maior do que o Guardiões da Galáxia, e você vê. Então, para quem trabalha com criatividade, por exemplo, o céu é o limite. E o James Gunn, realmente, ele gosta desse lugar, de ter ali, então, a oportunidade de ter um universo todo expandido para ele, que é o que Kevin Feige tem hoje na Marvel. Né? O Kevin Feige tem na Marvel hoje de expansão, o James Gunn passa a ter o mesmo tipo de expansão também na DC. Então vamos ver aí como é que vai ser essa coisa. Mas afinal, as desvantagens também acontecem, né? Nessa transição. Mas agora é o que ele falou, bora desenvolver o trabalho, bora ajudar a corrigir o que precisa ser corrigido, bora errar. Então tudo interessante é que o James Gunn demonstra ser um diretor muito seguro nessa revista, ao dizer que realmente ele sabe aonde ele está pisando, por mais que as pessoas às vezes acreditem que ele não esteja sabendo, né? E ele sabe que nem todos vão ficar felizes com as mudanças. Ele falou que realmente, né, ele se coloca no lugar do fã, talvez até as mudanças que acontecer pode olhar ali pro James Gunn fã e ver ele também chateado, triste, meio para baixo, mas como diretor ele tem que elaborar a partir do ponto que for o start em diante para ver o que vai acontecer. Aí ele falou que, uma frase bem interessante que ele falou aqui, mas no final as desvantagens desse período de transição foram ofuscadas pelas possibilidades criativas para a oportunidade de desenvolver o que funcionou a DC até agora e ajudar a corrigir o que não funcionou. Ele sabe que nem todos ficarão felizes com as mudanças e disse que todo o trabalho dele, do Peter Safran, é voltado para a valorização do universo DC e dos seus personagens. Então, esse ponto aqui, eu entendo que a Warner Bros. Também, ela não está cega nesse caminho, né? Certamente os Zaslav, eles sabem, né, o que a DC significa hoje, ele sabe realmente o que não dá para mexer na DC, e ele também sabe mais ou menos o que precisa ser valorizado dentro da DC. Quer dizer, então o James Gunn, quando ele fala essa frase, ele sabe que ele será cobrado por pessoas que conhecem o produto e que, se ele fazer um trabalho que vai resultar em valorização ou não, a pessoa que está avaliando ele vai saber se o produto foi valorizado ou não. Então isso faz com que a qualidade tenha que subir, de certa forma. E aí, por fim, o diretor pediu paciência, disse que no momento tem mais perguntas que respostas sobre tudo isso. E ele fechou a entrevista ali falando assim: quanto às mais respostas sobre o futuro do DCU, infelizmente terei que pedir que esperem. E de fato tem que esperar. Realmente não é uma reunião ou 2 reuniões que todas as respostas serão respondidas. Talvez tenha resposta que vai precisar de anos para ser respondido, mas eles vão ter que se manter na cadeiras ali, sabendo fazer a gestão de tudo isso. Estamos dando a esses personagens, histórias do tempo, a atenção que merecem, nós mesmos ainda temos muito mais perguntas a fazer, responder, ou seja, eles mesmos que serão, por assim dizer, os ponto inicial, estratégico, os gestores do negócio, eles mesmos ainda têm dúvidas que eles precisam responder a eles mesmos para seguir em frente. Então, uma reportagem bem legal, bem interessante aí, com o James Gunn, que a gente conhece ele, aquele lado irreverente, aquele lado diretor, mas também eu conheci agora um pouquinho do lado gestor dele, e mostra para mim que o Gunn realmente é uma pessoa convicta de que quando ele aceita um desafio, ele aceita de corpo e alma, e com certeza, pode ter certeza que é o que ele falou. Se não vai ter um agrado geral, não vai ser, Snyder não será esquecido, mas eles vão precisar produzir e valorizar o produto. É assim, por exemplo, de mostrar, ó, o pessoal da DC está me entregando isso aqui, pode esperar que coisas boas serão entregues aí, com certeza. Agora vamos analisar alguns pontos aqui pós entrevista do James Gunn, repercussão, né, o que está sendo comentado como boato por aí, por exemplo, né, o artigo que mostra aí que na última quarta-feira, dia 7, o Hollywood Report publicou, né, um artigo sobre o futuro da DC, né, então falando um pouco dos planos. Então ali, né, o James Gunn e o Peter Safran nesse momento, né, eles sabem que eles têm um desafio que eles não sabem até o momento se Homem de Aço 2 e Mulher Maravilha 3 vão estar debaixo da gestão deles. Quando a gente fala de gestão deles, é assim, se vai acontecer, né, se a DC, por exemplo, vai trabalhar nesse momento, a DC não, a Warner vai trabalhar nesse momento com esses projetos, sendo da velha DC, o pessoal que estava tocando já esses projetos da velha DC, segue lá sem o Gunn e sem o Peter Safran, sem 100% responsáveis. De repente eles podem até
se aproximarem do projeto para acompanhar alguma coisa, dar algum pitaco, mas não ser responsabilidade deles. Eles também não têm essa resposta, tá? Então o Hollywood Reporter publicou o artigo, né? Ele deixando essa coisa no ar, essa dúvida, né? E também quando ele fala lá na entrevista que foi publicado algumas coisas é verdade, outras não são, né? Outras são meia verdade. Essa é uma daquelas meias verdade, por exemplo, né? Eles não sabem ainda, né, se eles terão participação, se isso vai acontecer, se for acontecer, eles serão envolvidos, se já pode acontecer sem ser envolvido, quer dizer, eles não sabem, quer dizer, não tem resposta, quer dizer, sobre isso, né? Então, quando ele fala pode ser meia verdade, é que talvez pessoas ali que tem o poder de decidir algumas coisas, talvez, né, tenham decidido isso lá internamente, mas isso não chegou a eles, quer dizer, então, até agora, ele falou, pode ser verdade? Pode, mas não sabemos ainda. Seguindo aqui então, ainda fala que ainda de acordo com o Hollywood Reporter, né, a participação especial de Henry Cavill em The Flash já estaria gravada, está correndo risco, ou seja, né, das novas chefes criativas da DC recomeçar o zero universo cinematográfico baseado nos quadrinhos da editora. O que essa frase está dizendo aqui? É que existem rumores, tá, que o Henry Cavill teve uma participação especial em The Flash, que é uma participação especial que poderia garantir ali a permanência dele como o super-homem, né? O Homem de Aço da DC oficial, mas que mesmo estando gravada, pode ser que ali os Laslab, o pessoal tome a decisão de falar, não, acabou, não vai, essa cena não vai sair, fica fora do universo. A decisão pode acontecer, né? Agora, por exemplo, né, quando fala ali que a ideia dos novos chefes é recomeçar, por exemplo, ali o James Gunn, no caso, né? O que dá para entender aqui? É que ele e o Peter Safran podem ser consultados e de repente decidirem que não, acabou, nem coloca essa cena, né? Como eles podem de repente nem ser consultados e a cena rolar. Então, esse é também um dos pontos que também o próprio Gunn e o Safran não sabem responder, né? Por exemplo, será que essa cena, né, é uma cena que, para aquilo que esse projeto é para o futuro, né, da DCU, ela pode rolar, ela pode acontecer, a ideia é manter o Henry Cavill, ou não, a gente já tem em mente, né, um outro super-homem, a gente não vai querer ter um trato com o Cavill, não vai rolar, quer dizer, então é uma coisa que diz assim, que talvez essa decisão seja conjunta já com a presença dos dois, tá? É isso que o Hollywood Reporter está dizendo, que a decisão dessa cena, desse futuro, talvez a Warner coloque os dois ali para ajudar na tomada dessa decisão. E o que eles decidirem, junto com os demais, será seguido. O que acontece? Cena for ir ao ar, por exemplo, Henry Cavill segue sendo super-homem, quer dizer, então pode haver vários reboots, mas não teria reboot de ator, nesse caso, tá? Não teria reboot de ator. Então você meio que tem ali o Cavill se garantindo como personagem da DC nesses próximos 10 anos. Não vai ao ar, né? E de repente o quadro não é ao ar, não significa também que não será o Cavill. Não, mas é uma oportunidade que eles têm de repente falar lá na frente, então vamos pensar no outro, não? Eles ficam mais livres com uma decisão como essa, tá bom? Mulher Maravilha 3 não está avançando e pode ser cancelado segundo o site, né? O seu ponto também que tá rolando muito bate-papo sobre Mulher Maravilha, né? Não tá rolando. E a situação qual que é? Significa que o fim do reinado de James Momoa com Aquaman, pós-lançamento de Aquaman Reino Perdido no ano que vem, também seria uma oportunidade de liberar o ator nesse caso, né? Segundo o The Hollywood Report, né? O ator talvez deixe o papel para assumir outro, um anti-herói lobo que pode emergir como figura central da nova franquia planejada por Gunn e Safran. Bom, isso aqui é um desejo antigo, tá? Do Momoa. Ele nunca escondeu, em entrevistas ele fala que ele sempre foi fã do Lobo, que é um personagem da DC, um anti-herói dos mais interessantes das HQs, né? E aí, talvez se ele teve a oportunidade de sentar com a dupla, ou com os dois, ou trocar um WhatsApp, por assim dizer, com cada um deles ali, e esse projeto já começar ali, ser encaixado para acontecer, isso seria interessante porque você teria um amor, um contrato novo, ali bem adaptado a trabalhar com o pessoal da DC, tá? Então isso poderia então ser interessante para um projeto novo, e talvez isso agrade a dupla. Você tem um personagem que já conhece todo o universo Warner Bros.,
todo o universo DC e fala, não, vamos trazer para cá, você não vai ser mais o Aquaman, passa a ser o Lobo agora, faz um contrato novo, uma aventura nova. Então acredito que isso aí pode ser interessante para a dupla nesse caso. Agora falando um pouquinho mais do universo DC, né? Esse papo legal aqui, o que a reportagem ainda fala? A reformulação, por fim, implicaria no cancelamento de possíveis sequências do Adão Negro. A bilheteria realmente foi decepcionante para todo mundo, tá? Adão Negro. E o futuro dos filmes que representam outras áreas desse no cinema, como Shazam. Shazam também ele corre um risco de repente, a nova configuração da DC de repente esquecer Shazam, fazer uma coisa nova, né? Fúria dos Deuses e Besouro Azul, que também ainda não estão claros. Mas o Besouro Azul, acredito que esse vai para sequência, CCXP já teve ali Bruna Marquezine, daqui a pouco já mostrei a imagem aí, divulgando o filme já tem um pôster, então esse acredito que esse já está em fase de avanço mesmo, vai acontecer. O Fúria dos Deuses, eu não sei explicar muita coisa aí sobre como que tá, mas o The Batman que está aí na tela, sem dúvida alguma, é aquela atração que a Warner ainda quer ter, né, um grande poder sobre essa. De acordo com a reportagem, o único aspecto que o novo universo de si seguirá sem interferência do grande Safran é o do Batman do Matt Reeves, ou seja, ali o Batman do Matt Reeves é um produto isolado, é uma coisa que está ali, que pelo menos a Warner Bros. Entende que eles têm condições de seguir sem que tenha interferência nesse momento do Gunn e do Safran, né? Quando a gente fala interferência, é decisão, uma coisa não pode ser consultados, pode ser questão da franquia, mas de repente pode ser que os lados entendam, olha, esse produto aqui não é seu, né? É um produto que lá na frente talvez você possa ter direito, mas por enquanto para que você priorize outros personagens, outras coisas, deixa que isso aqui está muito bem administrado, estamos hiper satisfeitos com essa gestão desse produto. E aí a dupla vai dizer ok, sabe, não tem problema nenhum. A continuação tá garantido que o Matt Reeves segue então ali trabalhando em toda a parte aí do The Batman, sendo desde o começo ali em a sequência da história e também pensando nos spin-offs, né, que envolve essa trama do The Batman que é isolada. Então pode ser que para eles realmente The Batman seja algo que eles tenham que conquistar ou ganhar no futuro, quando o resultado que eles fazerem aí com toda a outra fatia do multiverso. Acho interessante como negócio, eu acho que realmente é a busca do The Batman, dependendo do desempenho deles, acredito que isso é muito bom para eles, né? Não tem que pensar numa franquia de sucesso do Matt Reeves nesse momento, acho que até fica muito bom para eles falar, olha, The Batman não é nosso, o negócio está indo bem lá, isso é uma referência, né? Um pouco fora da caixinha deles dois para ver o que agrada de si, o público de si, o The Batman, então acho que isso é muito bacana e legal que seja assim. Um pouquinho mais focado agora em Mulher Maravilha, né? A gente tem falado aí Mulher Maravilha tá passando, mas falando aqui, de acordo com uma fonte do estúdio, depois que Jax apresentou um tratamento para a terceira Mulher Maravilha, foi informada pela liderança do estúdio que isso não combinava com os planos emergentes de Khan e Safran pelo universo DC, né? E o estúdio não faria o projeto. Bom, esse ponto aqui, deixa eu explicar para vocês, né? Aqui não significa que a DC, né, não vai seguir com Mulher Maravilha, nem com a Patty Jenkins, nem com a Gal Gadot, não significa nada disso. Aqui eu entendo que é assim, por exemplo, né, o produto Mulher Maravilha, né, que a Patty Jenkins desenvolveu e apresentou, não agradou a dupla, né? Mas o fato de não agradar a dupla não significa que eles têm o poder de barrar ou não. Ele pode dizer, olha, tá bacana, tá legal, tá coeso, mas a dupla ali, né, não aprovou, ou seja, pode ser então que ela tenha que pensar no final de Mulher Maravilha mesmo ali, definitivo, mas é até um grande filme, mas assim, a dupla não vai abstrair muita coisa ou praticamente nada do que está ali, tá? Aí tá dizendo aqui, por exemplo, né, que não combina com o plano, né? Segunda-feira a estrela da Mulher Maravilha postou nas redes sociais que estava muito grata pela oportunidade de interpretar a personagem tão incrível e icônica, e que mal pode esperar para compartilhar seu próximo capítulo com vocês, procurando especulações generalizadas sobre qual seria o próximo capítulo. O presidente da Warner Bros. Recusou comentar, e o representante da Jenks também não respondeu
a pedido um comentário, ou seja, a Gal Gadot fez ali aquilo que ela tinha que fazer mesmo. Falou, ó pessoal, ó galera, o projeto tá pronto, li, bacana, eu como atriz estou muito satisfeita com o roteiro, tal, legal, tal, quer dizer, enfim, para quem já tá no DCU, é o que se esperava mesmo da franquia. Mas para os que estão chegando agora, ok, vai ser bacana, tá, mas só que nós, né, assim, do que deveria de nós não vai para frente. Mas assim, hoje é que ele falou na reportagem, né? Eles não sabem, né, se esse produto é um produto que passa pela chancela deles ou não, pensando em futuro, o produto está divergente com o que eles pensam. Mas não significa assim, por exemplo, que eles têm o poder de veto, mas pelo aquilo que eles pretendem fazer lá na frente, né? Mulher Maravilha 3 que vai ser entregue não vai ter nenhuma relação ali com o que eles planejam para o futuro. Então, essa é a ideia. Olhando aqui para DC ainda, né? O astro de Homem de Aço, Henry Cavill, também brincou recentemente, queria reprisar sua atuação com Superman após sua breve aparição na cena pós-crédito de Adão Negro, né, em outubro, ali com a Diane Johnson, né? Mas agora o futuro de Cavill e Johnson disse é uma questão em aberto, ou seja, uma história do que, como o Hollywood Reporter está sugerindo, tem falado ali, que nos novos planos da DC ainda não sabe se isso vai acontecer ou não. Por exemplo, ele falou, poderia matar qualquer sequência potencial de Man of Steel, enquanto as perspectivas de outra parcela de Black Adam, Adão Negro, foram prejudicadas por retornos financeiros instáveis na bilheteria. Então o que quer dizer aqui? Por exemplo, que a DC terminou o projeto ali que tinha antes da chegada do Gunn e do Safran. Ok, terminou, e o que foi passado ao público, aos fãs, é que o universo criado pelo Zack Snyder teria sequência. Mas o resultado de bilheteria, o business, o financeiro, o core, ele diz que hoje é melhor não seguir, né? Porque as bilheterias realmente ali, os setores financeiros foram abaixo do que se esperava, e dentro de uma avaliação financeira para a sequência de projeto, a avaliação financeira para uma sequência de projeto, a resposta é melhor não seguir. Então ali os gurus financeiros da Warner Bros. Têm essa visão que hoje é melhor não seguir e não insistir com essa caminhada. Então vamos ver como é que vai ser. Hoje está tudo em aberto, hoje ninguém sabe se é verdade ou não, mas em breve vamos ter uma resposta, e a tendência é não seguir, já que financeiramente ali as bilheterias dizem que é melhor não seguir, porque você, ao invés de estar agradando o público da DC, mas você não está agradando o público em geral, porque realmente não se faz filmes apenas para um público nichado, tem que fazer um filme para público no mundo todo. Então, se você for pensar em nicho, né, realmente o rendimento vai ser muito baixo, então você tem que ter investimentos muito baixos, mas porque você está investindo para você atrair público e você não está conseguindo, então financeiramente o caixa está dizendo que é melhor não seguir com esse universo da DC. Avançando um pouquinho aqui no centro de tudo isso, né, dessa história, provavelmente carregada que os familiares de Snyderverse, né, a série de adaptações da qual a DC foi lançada pela primeira vez lá no Man of Steel em 2013, escalou o Cavill, escalou a Gadot, né, teve a estreia do Aquaman com Jason Momoa, The Flash de Ezra Miller, como os heróis mais poderosos da Terra, né, realmente isso agradou demais o público da DC, agradou demais um outro público também maior, desde o início, a abordagem moralmente cinza, principalmente corajosa de Snyder, né, que foi aquela coisa que você falei, vamos trazer aqui o cinza para os cinemas, vamos trazer aqui a HQ para os cinemas, né, realmente causou uma divisão no público geral, mas a grande maioria acabou gostando, né, de tudo aquilo, né, mas outros realmente odiaram, não assistiram nem mais, porque realmente não tinha um pingo vermelho de cor, né. Mas enquanto Snyder efetivamente saiu do universo DC após a Liga da Justiça de 87, ou apenas a reformulação da Liga da Justiça de Snyder em 2021, após a campanha online implacável, a maioria dos atores do elenco de Snyder permaneceram em suas próprias franquias individuais, ou seja, a questão de multiverso que o Snyder criou, né, ele criou de uma maneira que, assim, que ele conseguiu fazer a coisa funcionar bem. Quando ele se ausentou, a DC não conseguiu encontrar ninguém que pudesse, de repente, seguir o multiverso criado por ele da mesma forma com que ele fez.
Aí você fez ali os heróis em franquias próprias ali, para contrato e outras coisas assim, a coisa funcionou, mas a galera quer multiverso, a galera quer ali história, a galera quer, por exemplo, ver, né, aquilo que chamaram, que eles de maneira carinhosa, determinaram como Snyderverse acontecer. Mas a DC, a Warner entende que por mais que o público queira que aconteça, siga, para cinema não é pagável. Tá? Para cinema não é pagável e também no período que o Snyder também se ausentou, não foi possível encontrar condições de seguir isso de maneira onde o custo fosse, por mais que fosse alto, fosse mais lucrativo, quer dizer, então, sem correr muitos riscos, a Warner trabalhou sem correr muitos riscos, produziu os filmes, entregou, o público ficou tanto chateado e agora com a dupla criativa chegando, talvez eles consigam entender melhor que realmente a Warner tomou a melhor decisão em não seguir com esse multiverso. Tá? Esse é um ponto interessante. Agora falando um pouquinho aqui de problemas, né? Então, um pouquinho de imagem aí. Então podemos dizer que a maioria dos problemas dos filmes Snyderverse foram sucessos financeiros, né? Realmente ali, quando eles criaram ali o multiverso, as finanças agradou bastante, né? Mas aí que aconteceu, né? Onde você tem ali conquistas financeiras, não significa que você tenha só bônus. Também existe ônus. Entre os ônus aconteceram escândalos com Ray Fisher, né, que interpretou o Cyborg, tivemos também problemas também com Ezra Miller, que também se envolveu em escândalos, e também como é o Dr. The Flash, né, depois se desculpou, teve ali esses personagens envolvidos em problemas aí que a nível midiático, já que eles se tornaram imediatamente bastante conhecidos, né? Então foram problemas que chegaram ali para o pessoal da Warner ter que analisar, e também isso acabou trazendo um impacto um pouco negativo também. Falando de outros problemas, né? Então ainda diz que há toda a chance que a Kevin, o Gadu, o Momoa, né, e Johnson possam se tornar de uma forma ou outra, né? Então o que quer dizer aqui? Está dizendo que a tendência é assim, que eles podem ser mantidos com os personagens, como acontece aqui na Marvel, né? Por exemplo, quando você traz lá o Demolidor, que era da Netflix, você traz o Rei do Crime, que era da Netflix, você traz ali, né, enfim, para vocês terem uma ideia, né? Um pouquinho da Marvel. Eles podem ser mantidos como personagem, mas vão ter que se adaptar à nova roupagem, à nova ideia de si, de trabalhar, né, essas coisas, né? Então tem que ver o quanto que eles estão adaptados, o quanto que eles estão prontos para aceitar se transformarem, né, em outros personagens dentro do próprio personagem. Acho que é interessante isso, né? E aí você vê que a CCXP anunciou aí, semana passada, Besouro Azul, então um projeto que certamente ali, né, Bruno Marquezine, Cholo Madureira, né, já lançaram um pôster, né, certamente ele está dentro do orçamento, não é nada que o público espere de bilheteria, porque é um personagem ali que está na prateleira C ou D da DCU, mas é uma ideia que a Marvel já exercita, que o James Gunn e o Safran vão exercitar aqui também na DC, que é de pegar personagens menos conhecidos do público em geral e transformar eles em personagens interessantes e grandes na nova DCU. Então é uma jogada bem legal essa aí. Muito bem, mas a nossa expectativa aqui do canal é qual? Né? É que realmente, seja lá o que aconteça com a DC, com o Gunn, sem o Gunn, se ele influencia aqui ou não, o Safran se influencia ou não, o que o Lavab pensa, é que no final tudo isso pode ser bastante positivo. Por isso que a nova DC, espero que seja fantástica, seja épica, seja marcante. É o que nós aqui do canal FIFA Nerd, que fala de esporte, fala de cultura pop, fala muito de heróis, né? A gente tem um espaço muito grande para Marvel, mas a gente também gosta de falar da DC aqui também. Que a gente possa, então, agora, nossas expectativas para os próximos 10 anos é ter um espaço DC aqui bem mais movimentado, bem mais falado, por exemplo, né? Temos aqui um vídeo todo feito pela DC que nos agrada bastante, então tá aí a nossa expectativa muito grande, lembrando aqui, né, que o Gunn já faz alguns trabalhos como esse que está na tela aí,
né, que foi bem legal, do Esquadrão Suicida, o Pacificador, Pacemaker, que foi considerada a melhor série do ano e realmente vale a pena. Se você ainda não assistiu, que gosta de série de herói, Pacemaker tá aí para que você possa assistir, muito boa a série mesmo, né? E também lembrar que a DC, ela é assim também muito conhecida, muito forte também, não só nos filmes de cinema, né, mas quem de nós nunca gostamos de ver as animações, né? A DC que tem uma história de animações muito legal também, de animações que contam histórias que fazem com que o público passe a conhecer melhor os seus heróis. Então, certamente, hoje o Arrow, por exemplo, é muito conhecido porque não só pela série, que foi muito bem feita, mas também porque nas animações foi aberto espaço para ele. Adão Negro também teve espaço aberto também para que a gente possa conhecer. Então a gente olha muito aqui para a questão dos filmes, mas as séries de animações também, elas merecem todo o nosso carinho também, e ter certeza que o Gunn e o Safran vai cuidar também das animações. A DC, quando fala de animação, o nível é alto, tá? O nível é muito alto, é muito conhecida. Quem já assistiu Batman, Liga da Justiça e outras séries aí de animação, o nível é alto. E vamos esperar somente que a dupla comece ali, por exemplo, ter contato com as animações para saber quem que é o Batman, principalmente, que é o grande rei das animações aí. Então não dá para fazer um vídeo falando de DC sem falar das animações também, que eu espero que as animações possam ser aí bem forte, muito bem programada, muito bem trabalhada, porque a DC sempre tem uma marca muito forte nas suas animações e que não pode deixar aí, né, a qualidade cair, não pode deixar, sabe? Então tem que trabalhar muito aí. Nós estamos falando aí muito sobre séries interessantíssimas, marcas como a do Superman, marcas como a do Batman, a própria Batgirl, Aquaman, Liga da Justiça, são marcas que são fortes não só no cinema, Mulher Maravilha, Adão Negro, mas também nas animações também. São marcas que tem que ter toda essa força. Olha, tanto que existe até animações feitas para crianças, né? E aí que realmente começa a ter seus primeiros contatos com super-heróis, histórias um pouco mais leves, histórias um pouco mais contidas, né? Aí você vai subindo um pouquinho a régua, né? Ali por essa galera dos adolescentes, né? Lembrando que esse universo também ainda tem Joker, né? O Coringa, que fez sucesso muito bom ali também, falando em filmes, né? Foi isolado, mas foi muito bom. E estamos pensando já em fazer um filme 2 do Coringa. Mais animações aí, realmente, quando a gente fala de animações da DC, elas costumam ser de alto nível. Esperamos que continue. Tá aí, ó, Lanterna Verde, Arrow, Superman, Batman e também ali, né, The Flash, que são hoje personagens de ponta. Cyborg, não dá para esquecer também. Tem outros personagens também que estão ganhando espaço, e essa é a DC, tá? Essa é a DC que a gente espera que se fortaleça, crie cada vez mais forte ali nesse conteúdo de animações aí do DCU, que também queremos abrir espaço aqui para falar um pouco também das séries do DCU, também das animações, porque quando a gente fala em DCU, Tropa dos Lanternas, histórias do Flash, né, do Arrow, são histórias que realmente ali a gente espera que a dupla possa ali trabalhar e cada vez mais fortalecer esses heróis aí, porque realmente eles são muito bons. Muito bem, então queremos agradecer bastante vocês aí. Tá aí um pôster icônico do que foi o Snyderverse, do que é o Snyderverse até aqui. Então essa é uma fase que a gente gostaria muito de estar aqui no lugar do Safran, do Gunn, dos Zaslav, lá para esse pôster e falar assim, vamos extrair daí coisas que realmente possam agradar o público. Quem sabe esse pôster possa ser reconstruído lá na frente de uma maneira que pelo menos ele possa ser tão impactante como está sendo impactante, e é impactante esse pôster DC, que realmente transmite o quê? Uma DC forte, e nós queremos isso, uma DC bastante forte, ok? Então mais uma vez queremos agradecer bastante a vocês, espero que nós conseguimos ter ajudado vocês a entender o que vem por aí pela DC, e mais uma vez pedimos que vocês assinem o canal, muito obrigado, estamos bastante felizes. Aí está o Pacemaker que nós comentamos, vale a pena, se você ainda não assistiu, assistir também, né? E Adão Negro também, versus Superman, Shazam, quem sabe, né? Então mais agradecemos bastante vocês aí, muito obrigado, assine o canal e até a próxima.